Meus amigos, vamos então para mais um ensinamento. E hoje virá através de um ensinamento aqui de André Luiz, que nos diz: um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Ó, um simples gesto, olha o que é capaz de fazer. Ele pode ser a chave para a solução de muitos problemas, mas muitas vezes a gente dá preferência em ficar amarrado, carrancudo, sabe? Não dá o braço a torcer para ninguém. Muitas vezes na nossa vida a gente prefere ficar sozinho, sem falar com ninguém, até aquela tensão passar. Mas muitas vezes a gente fica remoendo as coisas e muitas vezes isso poderia ser resolvido se fizéssemos o que André Luiz sugere aqui, né? Um gesto de gentileza ou simpatia pode ser a chave para a solução dos nossos problemas. Em cima dessas palavras do André Luiz, o autor do livro nos diz o seguinte: afirma o filósofo italiano Pietro Ferrucci que, em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos-nos de forma cada vez mais interpessoais, cada vez mais baixa. Ou seja, comunicamos-nos de forma cada vez mais impessoal e apressada. E a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. A impressão que se tem é a de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado da longevidade. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. Chegará um momento em nossa vida em que nenhum sucesso profissional ou financeiro compensará nosso fracasso nos relacionamentos. Então, a grande pergunta é: como desenvolver essa competência? A primeira lição de uma possível cartilha do bem, conviver, passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo, sem que isso signifique a perda de nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos, mas a redução do nosso egoísmo é vital para que o próximo também faça parte do enredo de nossa vida, em cujo palco a felicidade é encenada a todo instante. E ninguém será maduramente feliz fazendo carreira solo, como esclarece o filósofo Alexander Yolen, que nos diz: todos nós estamos a bordo do mesmo barco. Daí o extremo perigo de agir uns contra os outros, porque raios considerar o outro como um adversário, um concorrente, e esquecer que todos os homens, todas as mulheres são membros de uma mesma equipe, aspirando à felicidade. Essa ideia está no cerne da mensagem de Jesus de Nazaré: amai-vos uns aos outros. Quando passamos a nos ver como integrantes da mesma equipe, que significa ter espírito fraterno, percebemos que muitas pessoas deixam de ser invisíveis para nós. E somente a partir dessa experiência que uma boa convivência pode se estabelecer, mesmo que ela seja momentânea, como a de duas pessoas desconhecidas que se esbarram na via pública. O abade North Wolf, representante maior da ordem dos beneditinos do mundo, afirmou que o amor ao próximo é às vezes um simples interesse pelas pessoas que facilmente deixamos de perceber. Precisamos estar atentos a essas pessoas que nos são invisíveis. Muitas delas podem estar bem diante do nosso nariz. Expressar nosso interesse pelo outro degela qualquer relacionamento. A partir desse olhar puramente humano, descobriremos que todos nós estamos envoltos em luz e sombra. Como diz a canção popular, cada um tem seu mistério, seu sofrer é sua ilusão.
E como não conseguimos isolar só a parte boa de cada um, inevitavelmente vamos também ter que lidar com a sua sombra da mesma forma que os outros farão conosco. A tensão surge quando as sombras se encontram, e nesse momento, tudo devemos fazer para evitar que as trevas permaneçam conosco. Para tanto, atitudes como simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, brandura e perdão são interruptores de luz que iluminam nossos relacionamentos. Tais atitudes são como um drible com o qual neutralizamos ou pelo menos minimizamos os inevitáveis atritos que a convivência humana produz. Parece-me que essas virtudes hoje em dia não estão mais em moda e, em nome da defesa do nosso interesse, estamos nos tornando agressivos, azedos, irritadiços, grosseiros, mal educados muitas vezes. Tal maneira de proceder não ilumina a nossa vida. Apenas faz explodir bombas de ódio que machucam todos nós. Por isso, São Francisco de Assis afirmou que a delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. Talvez não haja tempo e oportunidade para conhecermos aquele motorista irritado que nos dá uma fechada no trânsito, mas talvez nos seja suficiente imaginar com boa dose de acerto que ele está com algum espinho em sua vida para ter agido como agiu. Ajuda muito a pensar assim, quando refletimos sobre essa frase de Christian Bob. Qualquer que seja a pessoa que você olhar, saiba que ela já atravessou várias vezes o inferno. Uma reação destemperada de nossa parte somente a jogaria no inferno mais profundo e nós também iríamos com ela. Mas a força da bondade tem o poder de tirar uma pessoa do inferno e quando ela sai, nós saímos também. Ou seja, quando uma pessoa nos ofende, nos distrata, não é? Nos magoa, por esse simples fato, por essa ação que ele cometeu, já ficou evidenciado o quanto ele está enfermo. Então, se eu revidar por causa do meu melindre, vai morrer os dois abraçados. Vai morrer os dois abraçados. Né? Ele vai para locais terríveis e a gente vai junto com ele. Qual é a nossa diferença para ele? Nenhuma. Então, nós temos que aprender a nos utilizarmos da empatia, nos colocarmos no lugar do outro e entender por que ele fez aquilo. Ele está doente, enfermo. Essa é a forma dele pedir o socorro através da agressividade e da violência. Então, cabe a nós que entendemos um pouco mais, que discernimos um pouco mais, agir de maneira diferente, dando a outra face. Porque é melhor ser agredido do que agredir, ser ofendido do que ofender, ser prejudicado do que prejudicar. Como fala Paulo de Tarso, fique no prejuízo. Aí ele continua, um amigo me contou essa história. Ele reside num condomínio e um dos porteiros lhe tratava rispidamente, chegando muitas vezes a ser bem agressivo. Meu amigo foi reclamar com o síndico, quando então ficou sabendo que o funcionário tinha um filho com grave problema de saúde, vítima de doença incurável. Poucos imaginavam que aquele homem agressivo tinha uma alma dilacerada pela situação do filho que definhava a cada dia. Meu amigo, cujo objetivo era propor a demissão do funcionário, mudou de conduta e passou a se interessar pelo funcionário, por sua dor, por seu inferno. Todos os dias, ao passar pela portaria, passou a lhe dirigir uma saudação afetuosa, perguntar pelo filho e transmitir-lhes palavras de conforto e bom ânimo. Desde então, o porteiro perdeu a casca da rispidez e, meu amigo, a casca da indiferença. Não há mais inferno entre eles. Ficou aí para a nossa reflexão, não é? Essas palavras de André Luiz, que fala que um simples gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Vamos refletir muito sobre isso e ter um comportamento mais ameno, um comportamento evangelizado e cristianizado. Que seja feito em todos nós a vontade de Deus e não a nossa, graças a Deus.